vamos lá. Hoje a gente vai falar de um case aqui, de uma marca muito querida da Vetex, que é a Farm do Grupo Soma. Tá? E eu vou trazer aqui ao palco a Júlia Ferreira, que é gerente de e-commerce da Farm. Por favor, palmas para ela. E a Thalita Abreu, que é Product Owner do Grupo Soma, que hoje está comandando todas as live shoppings aí do Grupo Soma, e ela vai falar um pouquinho aqui para a gente. Vou sentar aqui e a gente vai começar. Vamos fazer aqui só o testezinho aqui, né? Para a gente começar a falar. Mas a ideia, só para a gente começar aqui enquanto eles arrumam ali, a gente vai falar de 3 grandes tópicos aqui hoje. A gente vai falar como a Farm consegue transformar vendedoras em influenciadoras. Acho que isso é uma coisa que a Farm faz como poucas empresas no mundo. Depois a gente vai passar como é que foi o processo de digitalização da empresa, tá? Que eu acho que muito relevante para todo mundo que está nesse processo, que veio com o tsunami aí da pandemia, mas também para as empresas que estão começando. E depois a gente vai falar para o fenômeno live shopping, né, que é o grande motivo desse palco hoje, trazer para vocês casos reais de live shopping, tá? E aí a gente vai ter um pouquinho do back-office, do que acontece hoje no Grupo Soma e como é que eles conseguem chegar em resultados tão expressivos. Tá? Podemos ir? Posso começar, problema nenhum. Vamos lá, então. A Júlia vai começar a contar para a gente como é que foi, né, transformar e inserir isso dentro da cultura da empresa, as vendedoras em possíveis influenciadoras. Vamos lá, Júlia. Olá, muito obrigado. Bom dia, gente. Obrigada. Então, não tem como a gente falar desse projeto sem a gente contar um pouco como é que ele começou, né? Então, a gente já tinha o site da Farm rodando há um tempo, mas a gente ainda via bastante resistência do time do varejo físico, do time do ponto de venda, acreditar no site e comprar esse projeto. E aí o Marcelo, sócio fundador da Farm, teve a ideia de criar o Código Vendedora. E ele nada mais foi do que dar para a vendedora um código onde ela fazia a venda no site e ela é comissionada exatamente com o mesmo valor que ela é comissionada na venda feita ali na loja. O cliente ele ganha 10% de desconto e o frete grátis e a vendedora ela é bonificada. Naquele primeiro momento, foi muito disruptivo. As meninas compraram a beça, mas a gente ainda tinha... ali a gente captava muito cliente da loja, cliente que já era uma cliente dela, uma cliente que já estava ali no chão de loja. Então, a gente não tinha um esforço muito grande e a gente não conseguia se aproveitar disso para trazer cliente novo. E aí, em 2017, com o boom do Instagram, as meninas acharam ali naquele canal uma fonte de venda e uma fonte de onde elas podiam fazer aquele conteúdo. Então, desde 2017, elas começaram a postar conteúdo muito forte ali e começou a virar, efetivamente, uma forma de captação para elas. Como a gente tem o código, tinha nessa época para toda a equipe do ponto de venda, a gente tinha para caixa, vendedora, gerente, e para a Farm a gente tinha nessa época 60 lojas, a gente conseguia abranger boa parte do Brasil ali com o Instagram. E as meninas fazem um conteúdo muito próprio, né? Elas são muito livres para fazer o conteúdo delas e para colocar ali o que elas quiserem. E esse projeto foi ganhando uma maturidade muito forte. E aí, em 2020, a gente teve a pandemia. A gente teve que fechar as nossas mais de 80 lojas. E a gente, por um lado, deu muita sorte, porque a gente tinha esse projeto já muito maduro dentro da empresa. Mas, por outro lado, a gente não tinha mais aquela parte da receita que vinha de loja. Então, a gente fez diversos esforços ali. A gente aumentou os códigos para todos os funcionários do grupo. Então, antes, o que a gente atingia, 3.000 pessoas, a gente passou a atingir mais de 5.000. E a gente definiu que a gente também ligaria esse projeto com as nossas multimarcas. Então, a gente criou um código para todas as multimarcas e elas puderam recrutar pessoas para fazer esse código. Quando a gente faz isso, a gente conseguiu atingir uma representatividade no Instagram, que é a maior rede social hoje de influência, enorme, com uma capilaridade absurda. Porque a gente conseguia estar presente em lugares onde a gente, enquanto marca, e com o nosso Instagram profissional não conseguia estar, a gente conseguia estar com essas meninas. E cada uma tem um perfil muito próprio. Elas conseguiram criar ali
uma base muito própria e uma forma de fazer muito personalizada. Em 2021, o código de multimarca ele tomou uma proporção enorme. Hoje a gente já tem 20% da receita que vem do código, ele já vem através desse código. E ele é um projeto muito rentável, porque enquanto com tanto o time de loja quanto o nosso time interno, a gente tem um custo de fazer todo o gerenciamento dessas pessoas. Na multimarca, não, né? Na multimarca, a multimarca, ela faz essa captação e ela que lida com esse cliente, né? Com essa vendedora código. Ô, Júlia, só uma... desculpa te cortar. Nada. Mas não sei se vocês repararam no que ela falou, mas olha que interessante o foco nas pessoas. Né? Quem transforma uma empresa não é tecnologia, são as pessoas. Então, se não tivesse todo esse trabalho de treinamento com as vendedoras, de colocar na cabeça dela que aquilo era importante para ela, que aquilo poderia ser uma possibilidade de uma receita extra, possivelmente não tinha tido toda essa transformação que a empresa teve. Tá? Isso mudou a gente culturalmente enquanto empresa. Então, elas têm uma cota delas sobre a venda que elas fazem na loja, né, no ponto físico, e elas têm uma cota sobre as vendas que elas fazem no digital. E a gente acompanha isso muito de perto e elas também conseguem acompanhar isso muito de perto. Então, isso é muito nativo para a gente já, né? E aí, falando um pouco dos números, assim, hoje a gente tem de tudo que é transacionado no e-commerce da Farm, 87% vem com um código de vendedora, seja ele de multimarca, seja ele de uma pessoa física que a multimarca recrutou. E isso da multimarca é muito interessante porque a gente está numa era onde a gente fala muito de micro e nano influenciador. E quando eu dou a liberdade de uma multimarca fazer esse recrutamento, eu dou a possibilidade de qualquer CPF ter um código da Farm, fazer o conteúdo da forma que ela acredita e conseguir ter todo esse retorno. Assim. Tem meninas que compram um apartamento por ano com essa grana. Assim. A gente teve meninas antes da gente estar maduro como a gente está hoje, que elas tinham uma empresa, uma pequena empresa, onde elas têm 4 pessoas trabalhando para elas, e aquelas pessoas ficam no site o dia inteiro, mapeando o que entrou, o que é um produto mais vendido. Então, assim, foi um projeto que mudou muito assim, o nosso mindset, a nossa cultura enquanto empresa. E, só para complementando, isso se chama intraempreendedorismo. Você deixar as pessoas montarem negócio dentro do seu negócio. Né? Não é fácil também para a gente aqui no Brasil ter essa mentalidade. Né? Então, mais uma coisa relevante para a gente aprender aí com esse case. Agora, Júlia, vamos falar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de digitalização da empresa. Conta para a gente como é que tudo começou e por que vocês entenderam que o digital realmente era uma ferramenta muito poderosa. A gente já tinha eu acho que esse projeto do código, ele deixou muito claro para a gente que a gente podia ir muito longe, né? Que a gente podia ser muito forte. Quando a gente envolve diversas áreas e não fica ali só preso no digital e querendo colocar sem chamar as pessoas para construírem junto com a gente, né? Então, a gente tinha muita vontade. A Farm é uma marca de produto e de marca, né? E a gente tinha um problema muito sério de escassez de produto. Às vezes o produto ficava preso num lugar e a gente não tinha. E as próprias meninas do código falavam, mas eu tenho a peça na minha loja, a cliente quer comprar, como é que eu faço? Não tem no site, eu mando, não mando. E aí a gente já estava com o site da Farm há bastante tempo no ar, esse projeto já era muito grande. E aí a gente deu o passo, a gente migrou para a Vetex muito por uma vontade de ligar o Omni. A gente migrou e ligou o Omni em 15 dias. Foi meio kamikaze, mas deu certo, deu tudo certo. E, mais uma vez, assim, a gente fez muito treinamento com elas. A gente precisou, mais uma vez, estar junto desse time, chegar junto, fazer muito treinamento, explicar. E aí, aqui, a gente enxerga muito como esse projeto deu certo lá no início, porque a gente decidiu que era um core para a gente bonificar todo mundo. E a gente não queria que tivesse aquele sentimento de que... De alguma forma, um sentimento ruim de, poxa, eu poderia vender esse estoque para uma cliente que chegou aqui agora, por que eu estou vendendo para o digital, né? Então, a gente fez muito esse treinamento com elas, a gente conseguiu realmente entrar ali junto, explicar por que é importante, explicar por que era importante fazer o faturamento no tempo que a gente precisava fazer o faturamento. Essa foto impressiona muito, ela é de um dia de lançamento de vitrine, então a gente lança coleção uma vez por semana. E essa é uma das lojas.
eu acho que é barra. E elas hoje já é muito natural, assim. A caixa que faz a embalagem, né, e a gente tem todo um processo de picking para a gente conseguir fazer muito próximo do lead time que a gente tem hoje no CD. E para a gente foi um projeto que foi assim, game changer, porque hoje a gente conseguiu resolver uma parte do problema de stockout. E hoje a gente já tem mais de 30%, em alguns momentos, como liquidação, a gente faz até mais de pedidos do digital sendo enviados pela loja. E, Júlia, mais uma coisa para pontuar aqui de interessante. A gente migrou o Omnichannel em 15 dias. Vocês entenderam o que ela falou aqui agora? A empresa precisa ter apetite a risco. Quem não tem apetite a risco não consegue disruptar mercado, né? Então, isso é uma coisa que quem disruptou o mercado aqui no Brasil é quem teve apetite a risco. Então, vamos lembrar mais uma coisa que é importante também, quando a gente estiver na estratégia digital, a gente ter na cabeça que a gente tem que ter um pouquinho de apetite ao risco e saber que erros podem acontecer e a gente vai resolver rápido. Isso é muito importante. O nosso time de inovação e tecnologia do grupo, né, o Soma Labs, é um time que fica olhando para esse projeto o dia inteiro e fazendo melhoria, entendendo como a gente consegue melhorar até o dia a dia das pessoas que estão ali na loja operando, assim como o código. Então, é muito legal quando a gente dá muita liberdade para elas. A gente libera a roupa para todas elas antes, né? Então, elas têm um acesso muito fácil na loja. Elas têm a roupa uma semana antes para elas fotografarem. A gente deu um aplicativo desenvolvido pelo Soma Labs, onde elas conseguem compartilhar exatamente o carrinho da cliente com tamanho, quantidade de peça, tudo, e a cliente só faz o pedido. Então, esse projeto também é um que a gente olha bem de perto lá. E agora, a gente vai para o... Vamos virar aqui de lado, para falar um pouquinho com a Thalita, deixar a Júlia respirar, beber uma água. A gente vai falar sobre live shopping, né? Acho que a essência desse palco é a gente falar um pouco de social commerce, né? E aí eu acho que o Grupo Soma, como ninguém, tem feito um trabalho muito bacana com live shopping. Eu queria convidar aqui a Thalita para falar um pouquinho para a gente como é que funciona esse live shopping do Grupo Soma. Obrigada, Patrick. Bom dia, pessoal. Eu acho que eu vou contar uma historinha rápida aqui, né, falando um pouquinho de como surgiu esse projeto. Todo mundo está cansado de saber a questão da pandemia, e aí o grande desafio ali nesse momento, apesar de tudo que a Júlia contou aqui, da gente ter já um projeto digital bem consolidado com as vendedoras, a gente tinha um grande desafio, que era manter a proximidade com os nossos clientes, né? As nossas marcas, hoje, elas têm um grande ativo, que é esse relacional, né? Das vendedoras serem ali quase consultoras, amigas de todas as clientes, e como a gente manteria isso com todas as lojas fechadas. E aí estava essa grande tendência lá no Oriente, né, com o Alibaba bombando com as lives, era uma coisa ainda muito embrionária aqui para a gente no Ocidente. Só que, como a Júlia já chamou um pouquinho, a gente tem um laboratório de inovação interno dentro do grupo, chamado Soma Labs, que é uma galera super jovem, super inovadora, que, cara, conseguiu ali em 15 dias também, acho que usar o case do 15 dias aí é muito bom, mas parece clichê, mas é verdade, resolver esse problema criando uma plataforma interna. Ali juntou, sério, gente, foram 4 estagiários, juntando tecnologia de todos os lados, ali, muito uma arquitetura que a gente fica brincando uma colchinha de retalhos, né? Depois a gente teve que melhorar muito para chegar onde a gente está hoje, mas realmente foi essa resposta rápida que fez toda a diferença e deixou com que a gente fosse muito pioneiro, né? Então, isso surgiu ali, cara, vamos resolver um problema de como a gente consegue se aproximar dos clientes nesse momento de tanta distância. E aí a gente tinha ainda o desafio dentro do Labs de falar, cara, beleza, agora vamos vender isso para as marcas, né? Então, foram feitos uns pilotinhos ali dentro das lojas ainda fechadas com algumas gerentes. E aí a Farm foi uma das primeiras que comprou. A gente fez lives com todas as marcas do grupo em 2020. Foi um ativo bem importante. Mas a Farm acabou entendendo que isso poderia ser um projeto perene e começou a investir de fato, né? O time começou a engajar, entendendo que aquilo poderia ser um super ativo de marca ali, entendendo como juntar conteúdo com vendas, que a gente começa despontando relacional, entendendo como a gente se aproximava da cliente, fazendo provador
e mantendo essa questão da venda. E aí, enfim, o time de branding e de marketing e o comercial se juntaram e a gente começou a fazer disso realmente um programa que hoje tem um nome, se chama Logix. Então, a gente tira até essa coisa do live commerce, tira um pouco dessa coisa do mercado e se apropria muito da relação ali da live enquanto marca, enquanto farm, enquanto dona, né? E aí... Só uma coisa rápida. Acho que eu gosto de ficar pontuando de coisas que eu vejo assim, eu fico fascinado assim, com os cases. E as coisas não acontecem por acaso, né? Então, todo mundo tem fã de marca. A Farm tem as Farmettes, né? Não é à toa, né? Então, todo mundo tem live shopping. A Farm tem o Logix, né? Então, assim, não é à toa. Alguém pensou nisso. É uma estratégia. Tem que ser pensado. Tem que usar o cérebro do ser humano para pensar, para testar, para errar e para construir uma cultura que nem a cultura da empresa. Perfeito, Patrick. E aí, colaborando com isso que você está falando, acho que tem uma junção de times que faz esse negócio acontecer ali, né? Tá todo mundo muito engajado em deixar isso pronto. E aí, esses atributos que a gente traz aqui, que a gente considera realmente os fatores de sucesso que a gente aprendeu nesses quase 2 anos fazendo live, tem muito a ver com isso, né? Então, tem a parte comercial, tem a parte de marketing, de branding, aí tentando passar um pouquinho aqui pelos 4 pontos, né? Principal ponto é a gente entende que a live ela tem que ter um super chamariz ali. E a exclusividade traz muito isso, né? As Farmettes, como você já mencionou, sabem que a gente sempre vai ter ali algum lançamento exclusivo, algum benefício exclusivo, né? A gente traz os previews, geralmente sendo lançados ali dentro das lives. Então, nenhum outro ponto de venda, nenhum outro ponto de contato com o cliente está trazendo aqueles produtos ainda. E a gente traz de uma forma apresentada ali, muito detalhada, né? Vou falar um pouquinho mais do 3º ponto e depois eu volto para o 2º. Que tem muito a ver com essa coisa do conteúdo. É tudo muito pensado. Desde como a roupa foi feita ali, a parte da estamparia, o ambiente onde a criação foi feita. Hoje as lives, a gente já testou vários cenários. Hoje elas são feitas dentro do escritório da Farm lá no Rio, que tem uma ambientação super rica, né? Tem muitas salas, jardins e afins. Então, o time de visual merchandising faz um super trabalho integrado ali junto com a coleção que está sendo apresentada, com o roteiro que está sendo apresentado, né? Então, tem toda uma contação de história ali. Acho que, para quem nunca teve a oportunidade de assistir, a gente hoje fica no ar uma média de 4 horas. É coisa pra caramba. E é muito conteúdo. A gente tem fala e tem conteúdo para isso. E aí, uma outra coisa que a gente traz ali bastante também, aprendeu o quanto é importante essa interatividade ali no ao vivo, né? O quanto a gente está falando com o cliente de pessoa para pessoa. Então, mencionar as clientes durante a live, atendê-las no chat o tempo inteiro. O time de vendas que fica ali por trás também está o tempo todo disponível para tirar dúvidas. E às vezes a gente volta numa peça que a galera ficou com dúvida ou alguma coisa que entrou ali no ao vivo. Gente, o estoque não tinha entrado ainda e, poxa, aquele bloco já passou, a estampa que estava sendo apresentada já foi e a gente volta nela com isso. E vem também a parte do sortimento, que é escolhido a dedo, né? Para cada apresentação de live. Então, é um super time fazendo toda essa preparação para que a gente tenha esse resultado na ponta. E aí, só aproveitar uma coisa, olha a importância das pessoas se comunicarem, das pessoas saberem o que os outros estão fazendo, né? Há pouco tempo atrás, se a gente falasse com uma pessoa de visual merchandising para fazer um live shopping, provavelmente a gente ouviria, para quê? Né? Hoje em dia, está acontecendo um trabalho em conjunto. Então, o digital ele não é um canal, ele é uma maneira de você se comunicar com o seu cliente, igual existem outras. Igual a vendedora está ali na frente para o cliente, está se comunicando também. Então, vamos utilizar da maneira que ele deve ser utilizado, né? Quando a gente fala assim, não, eu quero ter um site bonito. Putz, mas para quê? Qual o objetivo dele? Né? Precisa ter um sortimento para você ter uma live shopping vencedora. Né? Senão você vai ter só mais um espaço para exibir produto e que talvez não tenha a chance de trazer a venda que você entende que é relevante para o seu negócio. E aí o que você vai fazer? Você vai parar de fazer live shopping. É isso que acontece. O e-commerce passou por isso há 10, 15 anos atrás. Né? Muitas empresas começaram e pararam. Por quê? Não conseguiram entender que aquilo
precisava de foco e de gente trabalhando em conjunto. Tá? Então, acho que é importante sempre a gente dizer isso, porque parece que é sorte, né? Não, não é sorte, é trabalho duro pra caramba e muita gente trabalhando para fazer isso dar certo. Você chega hoje na Farm e você acha que você está entrando no estúdio do Projac. Porque tem câmera, televisão, não pode passar, não tem mais cozinha na Farm, porque virou estação de vídeo, né? É muito impressionante, assim, e é VM, aí é a pessoa de loja fazendo direção, roteiro, é muito sobre o conteúdo, né? Vamos lá. E aí, né, esse gancho de como a gente entende isso como um ponto de contato com o cliente ali, né? Não é só mais um canal de venda, a gente entende isso como, cara, é real um ponto de contato onde a gente precisa manter a linguagem, ter o time integrado, tá com o mesmo visual que as nossas lojas imprimem, as nossas mídias, o nosso site, enfim, todo esse contexto, né? E aí, contando um pouquinho de números aqui, até hoje a gente teve 25 lives realizadas, só da Farm, não estou considerando aqui as outras marcas do grupo, aí a gente vai para mais de 50, totalizando um público de mais de 1.600.000 pessoas. Uma receita acumulada de 45 milhões só de compras realizadas através da live. E o que isso representa no contexto geral da marca ali no digital, né? A gente tem uma média de 52% de participação no dia que tem live. Então, cara, o dia que tem live, o digital inteiro, considerando todos os pontos de contato digitais, app, site, loja 3D, enfim, a gente representa ali 52%, é uma super representatividade. Outro número importante é a questão dos acessos. Hoje, a nossa live traz os acessos direto com os códigos das vendedoras, uma média de 50%. Né? E como que isso acontece? A gente entendeu, até muito nesse fluxo que já estava ali consolidado, que era importante que a gente desse esses acessos ali já facilitados para as vendedoras no meio do processo. Né? Então, hoje a gente tem, dentro da URL, a gente já consegue colocar ali, personalizar para cada uma das vendedoras. Elas conseguem fazer suas mochilas compartilhadas dentro da live e, quando o cliente vai fechar a sua compra, o código já está impresso ali direitinho e é só botar o cartão e fechar. Então, facilita muito o processo. Isso traz ali muito esse acesso mais orgânico, né? A gente não precisa fazer uma super propaganda, enquanto a gente está trazendo gente do time para perto com o projeto. E aí, por último, não menos importante, falar um pouquinho da conversão. É um número representativo demais quando a gente entende o digital como um todo, né? 10% a nossa conversão média. Já chegamos aí a 16% em algumas lives. E isso, acho que é importante ressaltar aqui que é um número muito vivo, né? A gente fica acompanhando ali na unha durante toda a duração da live o que está acontecendo, quais são os produtos que estão realmente tendo saída, o que está sendo comentado no chat, o que o público está realmente reagindo e a gente consegue mexer em alguns ponteirinhos ali no durante, né? Seja por comunicação, seja por voltar num produto que está tendo muita dúvida e que a gente sabe que tem potencial, seja colocar produtos novos, que às vezes as pessoas começam a perguntar, poxa, mas não entrou tal produto, e a gente tem essa maleabilidade ali no meio do caminho e o time fica todo 100% focado. A galera do digital, assim, o time da Júlia fica muito em cima ali, entendendo o que a gente pode ainda fazer no durante para mexer esse ponteiro. Então, essa conversão ela não vem de graça, ela é fruto ali de todo o trabalho anterior e no durante, né? E aí, eu queria ressaltar uma coisa que a gente fez na Black Friday, né? Que a gente conseguiu fazer uma live de 12 horas, foi um recorde da América Latina, foi a maior live de moda do mercado, e com isso a gente trouxe a maior venda histórica da Farm em um dia também. Foi um case incrível, a gente tem mais alguns materiais aí rodando na rede, então quem tiver curiosidade pode pesquisar um pouquinho depois também. 12 horas com fluxo alto, assim, foi impressionante. Uma rave. Antes de você começar a falar desse case, que já está ali na tela, eu queria só ressaltar duas coisas. 10% de conversão, é incrível esse número, né? Então, acho que queria dar parabéns para vocês por isso, não é fácil, né? E eu queria também dizer uma coisa, imagina
se o time de digital chegasse e falasse assim, ah, não, está roubando minha venda, ó, tantos por cento está indo para o live shopping, como muitas vezes a Loja Fixa já fez. Né? Não que eles estivessem errados em falar isso, mas por quê? Porque a empresa não estava claro para aquela marca que aquelas coisas precisavam se comunicar, que aquilo era uma coisa só, que a marca é uma coisa só, né? Que o consumidor é um só, e quem manda é o consumidor no final. Ele vai comprar pelo e-commerce, pelo live shopping e também pela vendedora, pelo WhatsApp, seja por onde for, né? Onde ele quiser e onde ele se sentir à vontade para comprar. E a nossa missão, né, como as marcas e todo mundo que trabalha com o varejo, é deixar o consumidor à vontade para decidir a hora certa dele consumir. Agora vamos nesse case que é muito bacana e eu queria conhecer um pouquinho melhor ele também. Não, perfeito, Patrick. Então, e aí acho que para meio que a gente caminhar para o final, né, falar um pouquinho de como a gente trata a questão de influenciadoras, né? Acho que com essa grande tendência das lives, o que a gente vê muito no mercado são as marcas tentando trazer influenciadores para dentro dos seus contextos ali e para agregar, né? Eu acho que tem uma relação de público, tem todo um conceito por trás disso que é super bacana, mas a gente, enquanto marca, a decisão foi que a gente queria imprimir uma identidade de dentro para fora, né? Então, a decisão do time foi a gente valorizar e empoderar as pessoas que fazem parte da marca. E, com isso, a gente traz vendedoras, produtoras de moda. Cara, um universo de pessoas bem grande. Desde que a gente começou a fazer live para cá, tiveram mais de entre 30 e 40 apresentadores, não sei precisar. Mas o quanto isso vem ali, a gente vai criando essa cultura interna e vai fomentando isso, né? E o case que eu trouxe é essa vendedora, a Júlia Polido. Ela é um pouquinho de como ela se torna ali uma grande influenciadora, né? Ela sai de vendedora. A Júlia era vendedora do Redesign Barra, lá no Rio. Ela já tinha ali um pouquinho desse pezinho no digital, ela já estava entendendo no final de 2020 a importância disso. Ela queria muito começar a investir, mas ainda não sabia muito bem como, e ela foi convidada para apresentar um Logix ali. O primeiro Logix dela foi muito ruim, por sinal. Hoje, se vocês virem, ela é a dona, praticamente, ela que faz toda a cerimônia ali, a abertura. Quando ela não está, os clientes sentem super falta, porque ela é muito proprietária hoje da linguagem como um todo das lives. E ela entendeu que aquilo era uma grande oportunidade de potencializar o que ela já estava buscando, que era realmente se tornar forte no digital, né? E aí, nesse processo inteiro, acho que mais ou menos durante um ano ali, ela continuou híbrida. Só que, cara, foi crescendo tanto a venda dela no digital e a interação, que ela se tornou uma vendedora exclusivamente digital. A potência disso é que ela mais que quadruplica o número de seguidores e o engajamento dela dentro das redes. As vendas sobem mais de 300% quando a gente compara de lá para cá, através do código dela. E isso vem muito ali, ajudando ela a potencializar o que ela faz do trabalho do provador digital, de como ela faz essa aproximação com a cliente, né? E como isso se torna, de fato, uma escola, não só para quem está apresentando, como ela virou um super case, mas como elas conseguem se tornar pontos de referência e passam como as outras vendedoras digitais conseguem externalizar essa linguagem, como elas conseguem falar melhor do produto e se comunicar melhor com as clientes ali nas redes sociais e a fazer mais conteúdo digital, né? Isso é um super estímulo da forma como elas fazem isso. E a lição que a gente vai tirando desse processo que ainda está em crescimento é em como essa venda digital ela vem muito ali trazendo como os clientes querem muito ver uma vida real, querem ter uma identificação, quanto isso é importante, a influência está de dentro para fora, né? E a comunicação orgânica ela só cresce. Isso fomenta muito uma assertividade nas compras, porque com a diversidade que a gente tem hoje de vendedoras digitais, isso traz muito ali uma identificação. Então, muitas pessoas falam para a gente, quando eu vou comprar, eu já vou no Instagram da fulana, porque ela tem um corpo parecido com o meu, um estilo parecido com o meu. E aí a gente traz uma gama enorme para que isso se dissemine de fato. E é um grande incentivo. O Logix acaba sendo um grande incentivo ali para que todo mundo continue criando conteúdo e criando da melhor forma, né? A gente consegue dar esse insumo para que elas tenham
mais propriedade de falar do produto e estejam mais próximas, os times mais engajados e falando da marca para os 4 cantos aí do Brasil. Ô, Thalita, a Júlia me deu um spoiler aqui, e aí eu acho que não dá para a gente não falar disso. Quem são os gerentes digitais? Conta para mim. O projeto das gerentes digitais foi um projeto que a gente começou no final do ano passado. Cara, a gente entendeu que a gente tinha um ouro muito grande de ter algumas meninas ali que faziam um trabalho muito fora da curva. E um dos exemplos dela foi a Júlia. E a gente tomou a decisão de tirar elas ali do ponto de venda, porque elas faziam a venda. E hoje a nossa maior vendedora, ela era caixa da loja. Então, ela fazia ali o provador e ficava enquanto ela estava ali no caixa. A gente enxergou uma oportunidade de tirar essas meninas do chão de loja, né, ali do ponto de venda, e colocou elas num projeto de gerentes digitais, onde elas têm a mesma autonomia que o time das multimarcas, né? Então, elas conseguem recrutar outras meninas. E qual é o grande lance? Elas treinam. Elas fazem muito treinamento. Elas mostram como funciona. Elas apresentam o que funciona no Instagram, como é que é a pose. Funciona muito ser no provador. Elas levam a roupa para viagem e fazem foto. E a gente levou esse conhecimento delas para abrir esse projeto para mais gente. E tem dado muito certo. A Júlia é um grande case, mas se vocês quiserem ver, tem a Maria, que é Dicas da Maria, Dicas da Rafa. Então, tem umas meninas que são muito grandes. Assim, se a gente soma as 10 principais vendedoras códigos, hoje, somadas, tem 1,2 milhões de seguidores no Instagram, versus a Farm, que tem 1,7. Então, de novo, é o que a Thalita falou, é uma chance muito grande e muito mais possibilidade da gente captar um cliente novo com custo de mídia zerado, porque a gente não faz patrocínio, é puramente orgânico e a gente consegue estar muito mais nichado e muito mais segmentado. Queria dar um desafio final aqui, aí quem se sentir à vontade para responder, pode responder. Mas, se vocês sentiram na fala delas, como que as decisões são tomadas com base em dados? Como é que você sabe que a Caixa é a maior vendedora? Você tem que acompanhar isso dia a dia, né? Essas decisões elas não são tomadas, eu gostei daquela pessoa, ela vai virar agora vendedora digital, né? Ela se dá bem com o Instagram. Não, ela se dá bem no Instagram, mas ela também influencia, ela também vende, ela também, o código do vendedor dela está no site, aí tudo bem. Ela é apta para se tornar uma pessoa que pode influenciar outras pessoas a ser igual a ela. Então, acho que isso é relevante. Como é que é essa questão, assim, como é que vocês conseguem trazer os dados e transformar isso numa ação no dia a dia? O nosso time do Soma Labs, ele desenvolveu um aplicativo que a gente chama de Mais Vendas, onde elas conseguem acompanhar todos os pedidos dela digitais, devolução, pedido que cai, pedido que sai, pedido que é cancelado, na palma da mão. Então, foi um trabalho muito grande ali do Soma Labs em ter esse dado e não só ter ele para dentro. Porque é muito fácil eu ter esse dado e ficar ali cobrando elas sem eu dar essa visibilidade, sem eu dar a oportunidade da pessoa ir por ela, né, com as pernas dela. Isso fez muita diferença. Elas acompanham assim, na unha. Caramba, que devolução é essa? E elas sabem mesmo. Isso fez muita diferença pra gente. Muita diferença. E é mais uma coisa de ouvir, né? De estar ouvindo muito o que elas falam, de estar muito próximo ali. Legal. Thalita, eu queria que a gente ia tentar botar a live ao vivo aqui agora, mas a internet não permitiu. Aí eu queria que a Thalita falasse pra gente o que está acontecendo agora. E aí eu convido todo mundo a abrir o celular, por favor, e entrar no link. Em 2 minutos. Vai lá, em 2 minutos. Pessoal, assim, para finalizar é isso, né? O projeto está em constante evolução e aprendizado. Acho que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. E a live hoje, o Logix, ele virou um organismo tão vivo dentro da marca que agora vai meio-dia, coincidentemente, mas eu podia falar que não, que era tudo proposital, mas meio-dia a gente está começando a live de lançamento de Alto Inverno. E aí, enfim, a gente ia passar um pedacinho. Nossos looks estão vendendo lá, quem quiser, gente. Dica comercial, gente. Uma vez vendedor, sempre vendedor. Quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha lá, pelo site da Farm é fácil de acessar, mas o link é logix.farmri.com.br/ao-vivo. E tanto pelo site quanto pela bio do Instagram, vocês conseguem dar uma olhadinha na nossa plataforma, no que está rolando lá no escritório agora. Queria convidar vocês para entrarem, comprarem bastante na Farm. Queria agradecer a Júlia e a Thalita. E muito obrigado. Espero que a próxima está imperdível também. Obrigada.